Que a paz de Deus seja com todos. Estamos aqui na Associação Espírita Lauro Machado para mais uma palestra. E a palestra será do livro Vinha de Luz, Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. A lição que nós vamos estar estudando é a lição de número 18, que traz como título Ouçamos atentos. E o parágrafo diz assim: buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça. Jesus, Mateus capítulo 3, versículo 33. Aí Emmanuel vem comentar sobre essa lição, que nos traz a seguinte explicação. Apesar de todos os esclarecimentos do Evangelho, os discípulos encontram dificuldade para equilibrar convenientemente a bússola do coração. Recorre-se à fé na sede de paz espiritual, no anseio de luz, na pesquisa da solução aos problemas graves do destino. Todavia, antes de tudo, o aprendiz costuma procurar a realização dos próprios caprichos, o predomínio das opiniões que lhe são peculiares, a subordinação de outrem aos seus pontos de vista, a submissão dos demais à força direta ou indireta de que é portador, a consideração alheia ao seu modo de ser, a imposição de sua autoridade personalíssima, os caminhos mais agradáveis, as comodidades fáceis do dia que passa, as respostas favoráveis aos seus intentos e a plena satisfação própria no imediatismo vulgar. Raros aceitam a condição do discipulado. Em geral, recusam o título de seguidores do Mestre. Querem ser favoritos de Deus. Conhecemos, no entanto, a natureza humana, da qual ainda somos partícipes, não obstante a posição de espíritos desencarnados, e sabemos que a vida burilará todas as criaturas nas águas lustrais da experiência. Lutaremos, sofreremos e aprenderemos nas variadas esferas de luta evolutiva e redentora. Considerando, porém, a extensão das bênçãos que nos felicita a estrada, acreditamos seria útil à nossa felicidade e equilíbrio permanentes ouvir com atenção as palavras do Senhor. Buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça. Bom, esse aqui é a parte dessa lição que está escrita aí no livro Vinha de Luz. E no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 25, buscai e achareis. Aqui já embaixo, nesse item 2, ajuda-te, o céu te ajudará. Eu achei uma parte aqui bem interessante. Não, vamos para essa aqui, ó. Olhai as aves do céu. No finalzinho desse item, que é o item 7, que nós temos aqui também, ó, o item 6, onde tem todas essas palavras, características vindas de Mateus, né? Está no capítulo 6, versículo 19, 21, 25, 34. E tem ela é bem comprida, bem longa, então eu vou ler só um pedacinho aqui, que diz assim: Não vos aflijais dizendo,
que comeremos ou que beberemos ou com que nos cobriremos. Porque os gentios é que se cansam por essas coisas, porquanto vosso Pai sabe que tendes necessidade de todas elas. Buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça, e todas essas coisas vos acrescentarão. Então veja só, aqui no Evangelho vai estar esse trechinho também, né, por Mateus, que está no livro Vinha de Luz, e tem aqui embaixo toda a explicação no item 7. Então, vejam lá no capítulo 25, olhai as aves do céu, leiam o trechinho número 6 e depois o item 7, onde vem toda a explicação. E aqui no finalzinho desse item 7, eu achei uma parte aqui interessante, ó. Deus conhece as nossas necessidades e a elas provê conforme for necessário, mas o homem, insaciável nos seus desejos, nem sempre se contenta com o que tem. O necessário não lhe basta, ele quer também o supérfluo. E é então que a providência o entrega a si mesmo. Frequentemente, ele se torna infeliz por sua própria culpa e por não haver atendido às advertências da voz da consciência, e Deus o deixa sofrer as consequências para que isso lhe sirva de lição no futuro. Então, está aí, né? Toda essa lição, está tremendo aqui minha câmera, toda essa lição que está aqui no Evangelho e que está também no Vinho de Luz, e que nós vamos encontrar também referência a esse texto no Livro dos Espíritos. E aí, o que eu coloquei aqui, o meu entendimento sobre essa lição, procurando trazer sempre a essência das palavras de Jesus que contém ali no texto, né, para todos, para que todos possam refletir. E quando diz ali no texto, buscai o reino de Deus e todas essas coisas os acrescentarão, nós temos que pensar que coisas são essas. Quais coisas o Evangelho está falando, que Mateus está colocando ali? Se a gente for ver lá no versículo inteiro, nós vamos encontrar o que é que Jesus quis dizer aí nesse texto. Essas coisas que ele nos acrescentará são as coisas necessárias à nossa vida na terra, ao nosso adiantamento, à nossa evolução, ao nosso crescimento. Essas são as coisas. Não são coisas assim de riquezas, de coisas fantasiosas e mirabolantes, não. São coisas naturais que nós precisamos para o nosso dia a dia, para a nossa vida na terra. Não são riquezas, não são supérfluos, são coisas necessárias que Jesus está falando aí. Então coloquei assim, ó: buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça. Mateus capítulo 6, versículo 33. Porque tudo aquilo que nos propomos a fazer deve ter a bênção e a permissão de Deus. Então, para tudo aquilo que nós queremos, que nós necessitamos, que nós achamos que nós precisamos, devemos buscar a Deus. Se essas coisas não vierem para nós, é porque elas não são assim tão necessárias como nós pensamos. Porque Deus, Ele sabe o que nós precisamos, o que nós realmente necessitamos. Nós é que muitas vezes
Achamos que precisamos disso, daquilo e mais aquilo. Mas às vezes não são necessárias tantas coisas assim para a nossa vida na Terra. Tudo deve estar de acordo com os ensinos de Jesus. Cada pensamento, cada ação, e nós temos que ter responsabilidade, porque muitas vezes essas coisas, essas palavras, todas as nossas ações, elas vão direto ao coração daqueles que nos ouvem, que nos rodeiam, podendo influenciar de maneira negativa ou ferindo-os, despertando então sentimentos contrários nessas pessoas. Então nós temos que ter muito cuidado, ver se nós estamos agindo no nosso dia a dia de acordo com os ensinos de Jesus. Se nós estivermos agindo de acordo com os ensinos de Jesus, podemos continuar tranquilos que não vamos ter nenhum problema. Mas se nós influenciarmos as pessoas que nos cercam, os nossos familiares, parentes e amigos, de maneira negativa ou deixando essas pessoas revoltadas, isso pode se converter num grande mal. É também um alerta para que procuremos acerenar o nosso coração, os nossos pensamentos. Então é isso, acerenar, né? Nos dias de hoje, as pessoas andam ansiosas, perdem o sono, se irritam com facilidade. Isso existe muito, né? E todas essas alterações, elas trazem grandes malefícios à nossa saúde. Ela desperta o medo, aí as pessoas ficam desconfiadas, achando que tem isso, que tem aquilo, que está sofrendo disso, sofrendo daquilo. Faz com que a pessoa se desequilibre e atraiam para ela essas condições que elas ficam pensando o dia todo. Então, despertando o medo, que nos paralisa, pois nos faz liberarmos vários tipos de hormônios. E é comum, então, aumento dos batimentos cardíacos, assim como a pressão arterial, que se desequilibra. Isso não quer dizer que, com a desculpa de ficar em paz, nós devemos isolar dos nossos compromissos. Então não vou me preocupar, vou ficar sereno, ficar deitadinho lá no meu sofá, assistindo televisão o dia todo. Não é isso. Não é isso. Nós temos que ter os nossos compromissos e cumprirmos da melhor maneira possível. Só assim nós vamos ter uma paz verdadeira. Deus, Ele está sempre nos auxiliando, mas cabe a nós nos ligarmos a Ele. Porque o auxílio de Deus, Ele está aí para todos. Mas, como eu estava dizendo que nessa palestra anterior, né? Que eu fiz hoje, aqui na quarta-feira. Às vezes a gente faz uma proteção assim com fluidos pesados, ao nosso redor, que as bênçãos de Deus não conseguem chegar até nós, porque nós não estamos conectados com o bem, com Jesus, com os seus ensinamentos. Então nós não recebemos as bênçãos do Altíssimo por esse motivo. E se Ele, Deus, não permite que caia uma folha sem que seja da sua vontade, imagina o quanto não fará por nós, seus filhos amados. Somos espíritos altamente comprometidos pelas nossas atitudes do passado.
Aí, estudando esses livros de Chico Xavier, nós conseguimos achar essa frase também. Devemos buscar esclarecimento para que possamos aceitar as provas e o aprendizado que nos modifica. Sabermos que não somos vítimas e que estamos na Terra para evoluirmos e que aqui não é uma colônia de férias, né? Não viemos aqui para ficar com as perninhas para cima na cadeira de praia, só tomando água de coco. Isso é bom, a gente deve fazer de vez em quando, mas não é exatamente isso que nós viemos fazer aqui. Nós temos que descobrir qual é a nossa missão aqui. Pode ser pequena, ou grande, ou média. Qual é a nossa missão aqui? O que nós viemos fazer aqui? Tá? Busquemos nos fortalecer na prece, na prática do amor e da caridade. Geralmente, muitos buscam soluções milagrosas que resolvam os problemas num passe de mágica. Todos os nossos problemas, sejam na família, no trabalho ou na saúde, nós queremos resolvido o mais rápido possível, mas nós resistimos a admitir os nossos erros e modificarmos internamente, sem agradecer assim as oportunidades que Deus nos oferece de ressarcir as nossas faltas. Raras são as pessoas que levam a sério a sua fé e compromisso espiritual. Muitos não querem saber de compromissos. Vão nas igrejas ou templos o dia que bem entendem e preferem quando os problemas aumentam, mas quando se sentem melhores, desaparecem e não cultivam assim a fé. O que Jesus disse àquelas pessoas que vieram para que ele os curasse? Né? Ele disse: vai, não peque mais. E aí a pessoa que ela vem, ela recebe o tratamento, a assistência, as bênçãos de Deus, mas ela não cultiva. Aí o que acontece? Tudo volta novamente, porque os pensamentos voltaram, ela não se renovou por dentro, tá? Então não buscam auxiliar os que mais precisam, né? Que é a prática da caridade. Mas no Evangelho ele diz também: não sairemos daqui até que se cumpra o último J, o último ponto. Muitos querem uma terra transformada, um mundo de regeneração. Cabe a nós nos transformarmos e nós nos transformando, transformaremos também o mundo. Deus, Ele nos ama e por isso, Ele nos dá muitas oportunidades para o nosso recomeço, para nós começarmos uma nova vida, plantando o bem, fazendo a semeadura certa. Permite então que recebamos o auxílio do alto sempre nas luzes da prece. Através da prece, nós conectamos com Jesus, nos fortalecendo para a nossa caminhada evolutiva na Terra. Treinemos então os nossos pensamentos para que esteja sempre no bem, fazendo o nosso melhor. Não nos preocupamos tanto com as coisas materiais. Nós precisamos das coisas materiais aqui na Terra. Claro que precisamos. Isso
Ninguém é condenado por isso. Pois Deus, Ele sabe melhor que nós o que nos é mais necessário. Sejamos então serenos, fazendo nossa parte, buscando ajuntar tesouros no céu, pois onde está o nosso tesouro, também está o nosso coração. Isso está também no Evangelho segundo o Espiritismo. Agradecemos então a todos, que Deus, nosso Pai, possa nos envolver em sua luz. Graças a Deus.